vamos falar do trabalho de um campo elétrico. O que é trabalho? Uma quantidade de energia utilizada na realização de uma tarefa. Então vamos lembrar, toda carga gera em torno dela um campo elétrico e também uma quantidade de volts que a gente chama de potencial elétrico. Então, por exemplo, uma carga positiva gera um campo de afastamento, vetorial, portanto, e um potencial elétrico V. Campo é uma grandeza vetorial. Lembrando que essa carga é carga geradora, módulo da carga dividido pela distância ao quadrado, constante eletrostática. E o potencial Kq sobre D. Quando a gente coloca uma segunda carga para sofrer a ação da primeira através do seu campo e potencial, uma segunda carga, por exemplo, também positiva, Qzinho, sofre a ação desse campo. Como essa carga é positiva, né, ela vai sofrer a ação de uma força no mesmo sentido do campo, já que a grandeza vetorial, sinal de mais, os dois no mesmo sentido, um sinal negativo, campo e força, sentidos opostos. E ainda combinando carga positiva, há uma repulsão. Potencial, uma grandeza escalar. O que esse potencial produz sobre a carga? A quantidade de energia, chamada energia potencial, já que ela vai iniciar um movimento espontâneo para a direita. Lembrando que essa distância D passa por aqui uma superfície de mesmo potencial V. Esse mesmo potencial V, já que a distância é a mesma e a grandeza é escalar, então aqui a gente tem valores em volts. Por exemplo, se aqui for 10 volts, 10 volts, 10 volts, 10 volts, 10 volts, essa é uma equipotencial com esse potencial V em volts. Então, moçada, essa carga começa a andar para a direita. Quando ela começa a andar para a direita espontaneamente, pela força, então essa força vai realizar um trabalho no deslocamento da carga pelo campo elétrico. O que vai acontecer? Essa distância vai aumentar e eu terei outras equipotenciais, várias equipotenciais. Então eu poderia chamar essa de equipotencial A, essa de equipotencial B. Aqui no caso o potencial é menor, na propriedade do campo que a gente já viu nas linhas de força. No sentido da linha de força, que é o sentido do campo, o potencial diminui. Então o sentido do campo é esse, tem uma linha de força aqui, ó. Então olha a linha de força. Essa é a nossa linha de força, saindo da carga radialmente. O que significa isso? Que essa carga vai passar pelo potencial B, então ela vai consumir uma quantidade de energia que a gente diz trabalho. Quando ela chegar aqui, o que ela terá? Ela terá um outro potencial, V', que seria o potencial B, e uma outra quantidade de energia consequente da realização da tarefa, valores menores no sentido dessa linha de campo. Ou seja, há uma diferença de potencial. Então, entre essas duas superfícies, o potencial de A maior que o potencial de B, chamamos isso de diferença de potencial, DDP, que a gente vai simbolizar pela letra U maiúscula. Então, eu posso dizer que o trabalho, pelo teorema da energia potencial, se eu tinha uma quantidade de energia aqui, agora eu tenho uma outra quantidade de energia, esse trabalho que mede a quantidade de energia consumida na realização da tarefa é a diferença das duas, com certeza. Energia potencial linha. Então de onde veio essa energia potencial? Aqui do potencial. Então lembrando de novo lá das propriedades de potencial elétrico, potencial é uma quantidade de energia aplicada sobre a carga em movimento, que sofre ação. Se eu multiplicar em cruz, essa energia potencial é o potencial vezes a carga. Então eu posso substituir aqui potencial vezes a carga menos o potencial vezes a carga. Aqui o V, aqui o V'. A carga é a mesma.
Então eu posso botar essa carga em evidência, como ficaria? Qzinho V menos V'. O que significa isso? Podemos chamar esse V menos V' de U. Diferença de potencial. Olha o trabalho de um campo elétrico. Tal, letra grega que simboliza o trabalho, Q, Qzinho vezes U. Isso em joules. Então, por isso que essa diferença de potencial mede justamente a quantidade de energia por essa DDP. Né? Então, a gente vai usar essa formulinha para calcular o trabalho de um campo elétrico pensando na DDP, na diferença de potencial. Então, se uma carga se mover por algum motivo em cima dessa superfície equipotencial, então ela vai se mover de um potencial A para um potencial A, se ela estiver em cima. Então o campo elétrico não vai realizar trabalho nenhum. Então esse movimento não é devido ao campo elétrico. Pode ser devido a alguém forçando o movimento dessa carga em cima da superfície. Então se ela não sair dessa superfície, nós não vamos ter a diferença de potencial. Então essa diferença de potencial é zero, o trabalho é zero. Então para termos o trabalho, há necessidade dela mudar de superfície equipotencial. Beleza? Assim, então, quando tivermos um campo elétrico uniforme, nós teremos todas as linhas desse campo igualmente espaçadas. Vou desenhar umas 3 ou 4 linhas. Lembrando que muitos exercícios não vão colocar as placas para vocês. Vocês vão determinar as placas pelas SEs. Então, se o campo está apontando para a direita, eu tenho a minha, por exemplo, primeira superfície equipotencial, fazendo o papel de uma placa, VA. A minha segunda superfície equipotencial, VB. Todos esses pontos podem ser chamados de ponto de potencial A, 10 volts, por exemplo. E aqui de potencial B. Ah, mas se ele colocar um ponto C, ele equivale ao B. Então, por isso, se uma carga ela sai daqui e faz esse percurso, não interessa o caminho, porque o trabalho de A até B é o mesmo, porque é dependente da diferença de potencial e não da trajetória na equação. Então é uma carga que se move nessa DDP, por isso que a gente pega sempre a distância entre as DDPs e não a distância do caminho, porque esse trabalho aqui é o mesmo. Olha, esse trabalho reto de A para B é o mesmo, é a mesma DDP. Olha, se eu fizer um treco maluco aqui com a carga, ó, forçar com a minha mão e ela chegar aqui, o trabalho desse campo elétrico é de A para B. Então o trabalho vai ser justamente o mesmo. E como lá em mecânica o trabalho era foda, força vezes a distância, e essa força vem do campo elétrico, naquela primeira equação que aprendemos, força sobre carga, se eu multiplicar em cruz, essa força é o campo vezes a carga. E olha que legal, se essa força é o campo vezes a carga, vezes quem? A distância, EQD. EQD. É o trabalho que eu posso igualar aqui com quem? QU. Por isso que eu não vou depender dessa carga para calcular o campo elétrico uniforme. Ou seja, a gente chama de céu. E qual é a brincadeira? Quem mora no céu? EDU. Equação do campo elétrico uniforme. E vezes D igual a U. EDU. Quem mora no céu? EDU. E quem é essa distância? É a distância da diferença de potencial e não a distância entre os pontos. É a distância entre as SEs, uma distância paralela ao campo. Por isso, numa observação, se eu for calcular o campo, DDP dividido pela distância, ele também pode ser dado em volt por metro, já que campo elétrico, força Newton dividido por Coulomb. Tanto faz, tá bom? A unidade. Beleza, moçada? Tá aí o campo elétrico uniforme e a última equação de eletrostática para vocês, o EDU para céu.